Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, eu quero dizer para você que esse já é o quarto vídeo. Olha, eu estou falando neste vídeo, já é o quarto vídeo, não dá certo. Não dá certo. Essa câmera é a melhor câmera que eu tenho, é um editor de vídeo para gravar os vídeos. Eu tenho vários. É um lá para fora, para a floresta, é outro para dentro de casa, é outro para cada âmbito, ele se adapta a cada lugar que eu vou gravar o vídeo. E esse é o que eu gravo dentro de casa. Né? Já é o quarto vídeo tentando falar do adultério. Essa voz que você escuta é a minha voz ligada no meu canal lá TV, né? Meu querido irmão, eu vou tentar falar, né? É a quarta vez, pedindo a paciência à Imaculada. Vamos ver se dessa vez dá certo em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho, poucos minutos. A Sagrada Escritura fala do Gênesis e do Apocalipse do adultério. Mas que teor tem o adultério? Capítulo 5, versículo 28 de Mateus, Jesus diz que se um homem solteiro ou um homem casado, se um homem solteiro olhar para uma mulher casada e cobiçar, e mesmo ele sendo solteiro, ele já adulterou no seu coração. Se um homem casado olhar para uma mulher solteira e cobiçá-la, já possuí-la, ele já adulterou no seu coração. Mateus 5, 28. Então você sabe que o solteiro também pode cometer o adultério. Se ele for para uma mulher divorciada, se ela for para um homem divorciado, então comete o adultério. O teor do adultério do mandamento, não adulterarás, porque foi revestido pela castidade. Foi modificado para a castidade porque os cristãos, a igreja, a sua santa teologia, viu que a fornicação, essa cobiça falada por Cristo, que é uma idolatria, capítulo 3, versículo 5b de Colossenses diz que a cobiça é uma idolatria, é um pecado idolátrico. A masturbação, a pornografia, tem o mesmo teor do adultério e da fornicação. Então, foi revestido os pecados, principalmente contra a carne, os desejos, os apetites da carne. Onde estão eles? Gálatas 5,19. Todos ali são pecados idolátricos, porque ele vem desse termo cobiça, não é? Ele vem desse termo cobiça, lascívia, orgias, não é? Indecência, imoralidade sexual, perversão dos sexos, como nós vemos no livro da sabedoria. Então, tudo isso são pecados, o que engloba também o pecado sodomita, né? Que é a perversão do sexo, a mudança de sexo. Então, nós estamos vendo na Sagrada Escritura que tudo isso são pecados que atingem o corpo. Mas nós queremos falar de um hoje, que é o adultério. Veja, São Rafael, um dos arcanjos, disse para Tobias, quando ele ia se casar com Sara, que o demônio já tinha matado 7 maridos delas. Sete maridos. E então ele disse assim, o arcanjo para Tobias e para Sara: vou te dizer sobre quem o demônio tem poder. São aqueles que se casam banindo o Deus do seu casamento. Banindo o Deus do seu casamento. Então os que são casados na igreja, que casaram na igreja, se não permanecer no Senhor, os seus sacramentos, o matrimônio, vivenciando em Cristo, em oração, veja que a Bíblia diz que o marido e a mulher só pode se separar se for para a oração. Depois voltai para que o diabo não vos tente. Veja essa ligação, né? Aqui é Efésios capítulo 5, versículo 24 em diante, vai dizer que o marido é a cabeça da mulher e a mulher é o corpo do marido. Então veja essa ligação, como Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Veja que bonito, que maravilhoso. Você pode ver aí na sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 24. Que maravilha, a Sagrada Escritura nos fala. Mas eu quero trazer um teor pesado sobre o adultério. O adultério é um pecado mortal, não tem perdão. Nem fornicação, nem masturbação, nem pornografia, nem a cobiça, que vive cobiçando com os olhos, né? Desejando mulher aqui, mulher acolá. Esse pecado ele é idolátrico. E eu quero mostrar para você que o apóstolo que mais falou, que mais pegou, vamos dizer, pesado, e é o teor do que verdadeiramente é o adultério, foi o apóstolo São Tiago Menor, primo carnal de Jesus.
Olha o que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 2, diz: cobiçais. Já começa a falar na cobiça. Aí no versículo 4, olha o que ele diz: adúlteros. Está falando para todos aqueles que vivem no adultério. Adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é abominado por Deus? Espera aí. Aqui nesse versículo vai aparecer dois termos pesados. Que o adúltero, ele ama o mundo e não a Deus. Ou seja, ele ama a mulher dele que é divorciada, mesmo ele sendo solteiro. Ou vice-versa. Ele foi casado e agora vai ficar com a mulher mesmo que tenha sido solteira. Está em estado de adultério. Então, por amor àquela mulher que você acha que é sua, ou aquele homem que você acha que é seu esposo, você está amando o mundo e não a Deus. Olhe que isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus, pela boca de uma das colunas da igreja, São Tiago Menor, irmãos de São Judas Tadeu, não é? Irmão de José, filhos de Alfeu Cleófas e de Maria, que está ali junto da cruz, capítulo 19 de João, versículo 25. Maria, essa Maria que é irmã da mãe de Jesus. Mas sabemos que a Virgem Maria é filha única, então ela era prima ali, né, da Virgem Maria. Muito bem, preste atenção. Aqui diz: o amor ao mundo é abominado por Deus. E esse amor ao mundo é descrito como o que aqui? Como adultério. Agora vem a segunda parte, preste atenção. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Pácata. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia é clara. Diz que o adúltero ama o mundo e não a Deus. Porque está em estado de adultério. Está no pecado do adultério. E o que é mais pior, ele constituiu-se a si mesmo inimigo de Deus. Olha o quão pesado é esse pecado mortal, o adultério. Você está vendo comigo na Sagrada Escritura, não são palavras minhas. Você pega na sua Bíblia. Eu estou com a Bíblia da Ave Maria. Você pode pegar no capítulo 4, versículo 4 de São Tiago. É ele que está dizendo, ele que está ministrando. Veja o teor terrível desse adultério. E o que é pior, o livro da sabedoria diz que os filhos nascidos de uniões ilícitas, no dia do juízo, vão depor contra esses pais que viveram no adultério. Sabe o que é mais pior? Que eu conheço famílias, grandes famílias, que foram as raízes, os começos. A mulher construiu uma família no segundo casamento, porque o primeiro casamento não deu certo, nem teve filhos. Aí a mulher vai, arruma um segundo marido, construiu uma família. O que é pior? Os filhos seguiram as mesmas pegadas, os netos seguem a mesma pegada e os bisnetos vão seguir as mesmas pegadas dessa via adulterina, desse caminho do adultério ou da fornicação. Porque eu vou trazer um segundo vídeo falando da fornicação, que tem o mesmo teor, o mesmo grau do adultério. Vou trazer um segundo vídeo na Sagrada Escritura mostrando, né? Então nós estamos vendo esse grau pesado que é o adultério. Aqui aparecem dois termos pesados. Que a pessoa que está no adultério, ela ama o mundo e não a Deus. E o que é pior, a segunda parte, constituiu-se, se proclamou, quando está no estado de adultério, inimiga de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Olhe, não sou eu que estou dizendo. Pegue sua Bíblia e você vai entender isso. Adúlteros, está falando para quem? Veja, adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade para com Deus, inimizade é intriga. Então está dizendo o quê? Que o adúlteros, vocês são intrigados de Deus. E eu vou provar para você, doutrinalmente falando. Irmão, explique, seja mais claro, porque eu não estou entendendo esse negócio que o adúltero é inimigo de Deus, é intrigado de Deus, porque aparece o termo inimizade. Não é? Preste atenção. A pessoa que está em adultério, vou provar para você que ela é inimiga de Deus, sim. A pessoa que está... Jesus disse
Em João 6,51, certo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Portanto, a Eucaristia é Jesus. Jesus é Deus. Então, a Eucaristia para nós é Deus. Vou provar para você que ela se constituiu inimiga de Deus. Vamos lá. A pessoa que está em adultério, em fornicação, que está em algum outro pecado terrível, mortal, ela não pode, preste atenção, doutrinalmente falando, não pode confessar, buscar o sacramento da confissão, não pode buscar um padre para confessar, e ela não pode receber Jesus na Eucaristia. Aí está, amados. É fácil discernir, é fácil distinguir, porque o adúltero é a pessoa que está em fornicação junta com outra, ou que está tendo relação sexual, mesmo que seja junta, mas seja um casal de namorado que está tendo relação sexual, que ela não pode comungar e ela não pode confessar, a não ser que saia daquele pecado, se arrependa, busque a confissão e não volte mais para aquele pecado. Vocês estão me entendendo? A prova que aqui a Bíblia está dizendo que a pessoa, que o adúltero, ele constituiu-se inimigo de Deus exatamente por isso. Porque não pode nem confessar e nem comungar, nem receber Jesus na Eucaristia, amado. Ela é inimiga de Deus, porque se eu não como a carne do Filho do Homem, não bebo seu sangue, eu não tenho a vida eterna. Eu acho que Jesus é claro em João 6, quando Jesus disse isso. Seja mais claro para nós, irmão. Claro. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Bem, aí está a promessa, na sua carne e no seu sangue, porque é uma carne viva. A hóstia consagrada é uma carne viva, é o Cristo vivo. É o pão vivo descido do céu. Ele disse com a boca dele: eu sou esse pão vivo descido do céu. Então, meu querido irmão, preste atenção. Quando eu, por causa do meu adultério, eu não posso comungar esse Jesus, sua carne e seu sangue, como que eu vou ter vida eterna? Eu não posso ser salvo, amado. É aí onde está o grau do pecado mortal que nos separa e nos torna inimigos de Deus. Do mesmo jeito que está em fornicação. A mesma coisinha é de quem está na fornicação. Ah, eu não vivo junto, mas tem relação sexual com a sua namorada? Mulher que está namorando, tem relação sexual com o seu namorado? Você está em fornicação. É o mesmo teor do adultério. É o mesmo teor do adultério. Meu querido irmão, é uma pessoa viciada em masturbação, homens, mulheres, tem mulheres também que caem nesse ato pecaminoso, viciado, não pode comungar. Não pode comungar, a não ser que deixe, se arrependa, confesse, não faça mais aquilo e aí você tem que estar em comunhão. É lutas. São lutas, amado. São lutas. Não é? Eu sei o que eu sofri, o que eu sofro por causa de desde pequeno que me levaram a isso, a pornografia, a masturbação. Eu sei o que eu tenho que lutar todos os dias por isso. E eu tenho que lutar, e é uma luta. Por isso que eu falo muito contra o pecado da carne, porque foi onde mais eu fui atacado. E hoje no Senhor, com a força do Espírito Santo, na oração, no rosário, nós podemos vencer, na confissão, vencer, porque a Bíblia está dizendo: vós ainda não tendes resistidos até o sangue na vossa luta contra o pecado. É para resistir até o sangue, amado. Pelo reino de Deus, Jesus disse: entra lá os violentos, é aqueles que resistiram o pecado, é aqueles que lutaram contra o pecado, é aqueles que lutaram com as armas da oração, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. 1 Coríntios 10, 5. É com essas armas que nós temos que lutar. Vamos lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, né? Olha o que diz, como é maravilhoso, porque é na oração. 1 Coríntios 10, 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações até as entranhas do espinho na carne, dos garranchos que estão na nossa vida do pecado. É a arma da oração. Oração, a luta contra o pecado, e vamos vencer no nome do Senhor. Os santos venceram, nós vamos vencer também. São um espelho para nós. Veja o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 29.
Assim, o que vai para junto da mulher do seu próximo, mesmo que seja divorciada, não ficará impune depois de tocá-la. Esse tocar aqui é ter relação com ela. Quando teve uma relação sexual, cometeu o ato do adultério. Mesmo que eu seja solteiro. Mas eu sendo solteiro, é um exemplo que eu estou dando. Uma mulher divorciada, eu me apaixono por ela, começo a namorar com ela, já começa a formar o buraco para que eu possa cair nele, o abismo. Quando eu tenho uma relação com ela, sexual, eu cometi o ato do pecado. Apesar que só pela cobiça já adulterou. Porque Jesus disse, só pela cobiça já chegou o adultério. Então aí está o adultério consumado no ato sexual. Depois de tocar, ela não ficará impune. Que é esse impune aqui? Condenado ao inferno. Se morrer no estado de adultério, eu acho que a Bíblia é clara demais para nós, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Que aqueles pecados carnais contra a carne, pecados que nos atingem, que são os pecados idolátricos, ali, lascívia, fornicação, adultério, bebedeiras, são pecados contra a nossa carne. Não herdarão o reino de Deus. Ei, amado, presta atenção. Paulo diz, Gálatas 5, 19. Quem as pratica, como já vos disse, não herdarão o reino de Deus. E se não herda o reino de Deus, vai herdar o quê, amado? Se não herda o reino de Deus por causa de tais pecados, vai herdar o quê? Só pode ser o inferno, né? Só tem dois caminhos. Então, olha o que diz a Sagrada Escritura, no 32. Quem comete adultério carece de senso. É por sua própria culpa que um assim procede. Aqui está. É culpa minha, amado. O capeta não chegou com arma no meu ouvido, não. Ninguém chegou com arma no teu ouvido e disse, você a partir de hoje vai adulterar ou morre. Ninguém, amado. É por nossa própria culpa, por causa do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio que Deus nos deu o livre-arbítrio do homem e à mulher, a Eva e seu esposo, dizendo, não coma da árvore maligna. Não compactue com o pecado que está ali. E eles compactuaram com o mal, comeram do mal, se alimentaram do mal. E é por isso que nós hoje somos assim. Nós pegamos o nosso livre-arbítrio, em vez de entregarmos as nossas rédeas para o Senhor, de assumirmos 100% como os santos assumiram, o que é que a gente faz? A gente faz isso. Pega o nosso livre-arbítrio para pecar. As gorduras, o desejo, os sabores da carne. Né? Os sabores da carne. A carne pro pó volta. Do pó veio para o pó volta. Só vai para o rei na alma, né? E aí vai a carne e condena a alma. Mas não é isso que o Satanás quer? A Bíblia ainda diz, o salmista, né? Olha o que o salmista diz, Salmo 49, versículo 18, versículo 17. Tu que aborreces meus ensinamentos, aqui está os ensinamentos do Senhor, aborreces pela igreja. A Bíblia já diz isso na carta a Timóteo, que viria um tempo que os homens não suportariam mais essa doutrina, ou seja, o ensinamento da igreja. Não é? Essa que é a realidade. Veja, o ensinamento da igreja e rejeita minhas palavras. Aqui está. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, quando nós rejeitamos a palavra de Deus ensinada pela igreja, por esse magistério, que é a igreja, nós estamos rejeitando a palavra de Deus, que a igreja está dizendo, meu filho, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, não pode comungar, você que está nesse pecado não pode comungar. Apesar de que hoje são poucos que estão denunciando o pecado, eu quero fazer um desafio a você, me mostre um leigo como eu, no YouTube, que rede social for, que denuncie o pecado como eu. Nenhum. Eu garanto, vou dizer para você, vou lhe dar a resposta. Nenhum. Se tiver, envia para mim, que eu quero entrar em contato com ele. Que nós queremos fazer vídeos junto. Algum que denuncia o pecado como eu? Tem coragem de denunciar o pecado como eu? Por isso que tá aí, amado. Poucas visualizações, joinha, não tem quase nada. Né? É desse jeito. Porque ninguém tem a coragem de ser João Batista nos dias de hoje. Sabe por que a maioria dos padres não são João Batistas nos dias de hoje? Com medo dos fiéis abandonar a igreja. Você sabe que um dia eu fundei um grupo de oração e esse grupo de oração acabou
por uma palavra que eu preguei lá, nesse grupo de oração, que quem estava em adultério não poderia comungar. Muitos me julgaram por causa disso. O grupo de oração acabou-se. Quem estava em adultério não poderia comungar. E que falar de muitas paróquias por aí que não pode pregar lá contra a maçonaria, porque é sustentado pela maçonaria. Conheço vários missionários, colegas meus, que foram pregar nesses lugares, começaram a denunciar a maçonaria e foi expulso pelo padre, nunca mais pode passar, nem entrar na paróquia lá, nem entrar no templo mais. Amados, nós vivemos no englobamento terrível do pecado, o envolvimento dessas astúcias malignas do pecado rodeia até os átrios da casa do Senhor. E hoje a Bíblia está dizendo, veja só, rejeitaste meu ensinamento e a minha palavra, e tu vais se aliar, te ajuntar aos ladrões e aos adúlteros. Pácata. Aqui está. Quando a pessoa está em adultério, porque ela rejeitou o ensinamento da igreja, que é a própria palavra de Deus. E a Bíblia que está dizendo isso aqui. A Bíblia diz que eu me constituí, quando eu estou vivendo em adultério, inimigo de Deus, e eu amo o mundo e não a Deus. É o que nós vemos em Tiago capítulo 4, versículo 4. Não é? Então, nós estamos nos constituindo inimigos de Deus. É complicado, amado. É complicado. Mas a verdade tem que ser dita. João Batista apontou para Herodes e disse: Herodes, tu vives em adultério com a mulher do teu irmão, e isso não te é permitido, isso é pecado mortal. E ele foi morto por causa disso. Há um preço se hoje. Você já pensou se a maioria dos padres hoje nas missas, nas homilias, olha, os adúlteros não podem comungar, os que estão juntos não podem comungar. Amado, vão começar o povo a ir embora. Que nem Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum em João 6 sobre a Eucaristia, começaram a ir embora. Por isso que eu digo para você, são poucos os missionários que denunciam o pecado como eu. Porque eu calcei as sandálias de João Batista. Tem que denunciar. Tem que falar do pecado. Tem tantas pessoas comungando que estão em pecado e não sabem que estão em pecado. Mas é porque ninguém denuncia o pecado. Não tem ninguém que vai falar isso é pecado, isso aqui é pecado, isso não é permitido, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como trilhar o caminho da santidade se não há quem pregue, quem ensine o caminho da santidade? Não é? Olha, para os casados eu quero dar um verso último do capítulo 13, versículo 4 da Epístola aos Hebreus. Vós todos considerai o matrimônio com respeito. Aqui está. Casado na igreja, respeite sua esposa, porque você, marido, é a cabeça da esposa. Você, esposa, é o corpo do seu marido. Deve-se respeitar um ao outro, amar na oração. Por isso, vou repetir o que disse São Rafael a Tobias. Vou te dizer sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus do seu casamento. Naquele casamento não tem o Senhor como centro. Não tem a Imaculada abençoando, protegendo. Não tem os anjos do Senhor colocados por ele. Então tem quem? O diabo, que veio para matar, roubar e destruir, e destrói aquele casamento porque foi casado na igreja, para que ambas as partes vá agora viver em adultério. Aí ele tem ganho, aí ele ganha. Aí ele ganha com isso. Então o diabo tem poder sobre aqueles que não têm Jesus como centralidade do seu casamento. Preste atenção, o casamento é na igreja católica. Não é essas igrejas falsas criadas por homens nas esquinas, não. Então preste atenção, a Bíblia continua dizendo: considerai o leito conjugal imaculado. Aqui está. O leito conjugal imaculado. O que é imaculado? Sem pecado. Sem cobiças. O homem casado que se masturba, ele está adulterando contra a sua mulher. O homem casado que assiste pornografia está adulterando contra a sua mulher. O homem casado que cobiça as outras que passam, as mulheres com as polpas da bunda no lado de fora, ele cobiça, já adulterou no seu coração. Mateus 5, 28. É o próprio Jesus que diz. Não podemos ir contra as Sagradas Escrituras, aquilo que a palavra está nos indicando, nos ensinando como seta, lâmpada para os meus pés, luz em meu caminho, é a tua palavra, Senhor.
Que está. A igreja está gritando, a igreja está ensinando, como João Batista no deserto, o que é o pecado. A Imaculada em suas aparições está gritando, a Imaculada está implorando para nós, filhinhos por caridade, está chegando a hora, o braço da justiça do meu filho está para se estender, conversão, penitência, se vista no saco, se coloca na cinza, se arrependa, faça reparação pelos pecados, jejuem, sejam libertos, adore o meu filho na Eucaristia, porque está chegando a hora que esse mundo vai passar, que essa ira, que a ira do Onipotente virá sobre esse planeta. E eu visto as sandálias da Imaculada para dizer e gritar através desses vídeos, denunciando o pecado. Temos que denunciar o pecado, irmão. Temos que denunciar o pecado, irmã. Para que as pessoas saibam o que é pecado e abandonem os seus pecados. E trilhe o caminho da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, capítulo 12, versículo 14 da Epístola aos Hebreus. Nós estamos aqui, meu Deus do céu, está aqui, capítulo 12, 14, procurar a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é esse verá o Senhor? Entrará na eternidade. Os santos vão nada, sendo perfeito como vosso Pai Celeste do céu é perfeito. Mateus 5, 47. Considerai o leito conjugal imaculado. Preste atenção que vem agora. Porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Pacata. Aqui eu encerro esse vídeo. Deus julgará os fornicadores, os que têm relação, os solteiros que têm relação sexual, e julgará os que vão morrer em estado de adultério. Não herdarão desse palo o reino dos céus. Está aqui, meu querido, aqui fica este vídeo. Trarei um segundo vídeo falando da fornicação dessa Sagrada Escritura. Também a palavra, o termo adultério, quando aquele povo de Deus, eles iam para as falsas doutrinas, iam para os ídolos, era dado a eles, Deus disse assim, disse para Oséias, a minha esposa, que é a sua religião, ela adulterou pecando contra mim e indo para os ídolos. Então aparece o termo adultério também quando aquele povo. Então quando nós abandonamos hoje a fé católica para ir para uma segunda fé, para uma fé criada por homem, ou seja, as heresias atuais, nós estamos cometendo também o pecado de adultério. Porque fomos batizados, fomos consagrados, ungidos e até mesmo confirmados na igreja do Senhor. Depois traímos indo para uma fé protestante. Também somos adúlteros. Quando cometemos isso é chama-se prostituição sagrada. Então, meu querido irmão, Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vires.